Eu queria que o senhor explicasse sobre o depósito verdadeiro da fé da nossa Santa Igreja, o que é, e é uma coisa que às vezes as pessoas não entendem, porque essas ideologias estão corroendo muitas vezes, principalmente agora que está em evidência o fatídico caminho sinodal alemão, que quer mudar o catecismo, quer mudar o Código de Direito Canônico, né? Então é muito importante a gente saber o que é o depósito verdadeiro da fé da Santa Igreja. Isso mesmo. Infelizmente, estamos vendo aí, acompanhando toda essa realidade da Alemanha, que de algum modo já, na prática, já houve o cisma, se nós formos perceber a partir do que é a proposta da igreja e do que alguns bispos, alguns padres, infelizmente, devemos rezar por eles. Eu tenho rezado sempre, quero continuar a rezar, sem dúvida, porque antes de responder propriamente a pergunta, porque quando alguém, um clero, sobretudo um clérigo, seja ele padre, bispo, diácono, qualquer grau aí do seu sacerdócio, do sacramento da ordem, quando ele começa a viver algo contrário ao que ele mesmo abraçou, ele põe em xeque, em risco a sua própria salvação. Por isso que é muito sério. Quando um padre começa a pregar, ou mesmo a viver, que é pior ainda, sem dúvida, quando une aí a pregação e a prática totalmente isso contrário ao magistério, à doutrina, ele põe em xeque, em risco a sua salvação. Por isso nós devemos rezar quando vemos um padre, um bispo pregando e agindo de forma diferente da doutrina. A nossa primeira reação não pode ser criticar, não pode ser julgar. Na verdade, nem a primeira nem a segunda. A gente não pode criticar, julgar nesse sentido. Nós devemos tentar fazer alguma coisa para poder que essa pessoa esse clérigo se conserte, ele volte à verdadeira doutrina, ele volte a abraçar a fé como antes e não o contrário. Quando nós não temos o acesso à pessoa diretamente, o que fazer? A oração, o jejum, a penitência, porque essa pessoa que está desviando da doutrina, ela está colocando em risco a sua salvação. Mas, falando especificamente do depósito da fé, nós tivemos de resumir, e aqui, como é um momento breve, vou ter que resumir nesse sentido. O depósito da fé nada mais é do que aquilo herdado e deixado pelos apóstolos, pelas primeiras comunidades cristãs, mas de forma especial pelos apóstolos. O Senhor ensina aos apóstolos e dá a missão para que eles continuassem aquilo que Jesus começou. Então, nós podemos dizer que os apóstolos são a continuidade da missão de nosso Senhor. E nosso Senhor pregou algo, e esse algo pregado por Jesus, que é o Evangelho, não pode ser diferente do que ele pregou. Até faço questão de lembrar o que São Paulo fala na carta aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 9. Assim como vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema, ou seja, excomungado, que usar outra expressão. Olha só que São Paulo, lá no início, olha, o problema da igreja, nesse sentido de alguns desvirtuarem ou algo do tipo, não é agora não, viu? Infelizmente, é desde lá, tanto é que São Paulo, ali no início, já fala desse, ó, se alguém pregar algo diferente do que nós estamos apresentando para você, diferente daquilo que nosso Senhor Jesus Cristo pregou, daquilo que ele ensinou, seja considerado anátema. Olha só que sério! E essa expressão, no contexto até teológico, no contexto ali, as primeiras comunidades que se usava muito essa expressão, ela era colocada muito a sério. Se alguém pregasse coisa distinta dos apóstolos, podia ser colocado em crédito, não. Não poderia ser acreditado. O contrário, essa pessoa tinha que ser retirada ali do contexto da comunidade, porque ela estava ensinando exatamente algo contrário do que Jesus ensinou. Como eu vos disse, os apóstolos, esses que dão continuidade à missão de nosso Senhor, são os porta-voz daquilo que nosso Senhor até então disse. Então, se a gente tiver de resumir o depósito da fé, nada mais é do que isso, aquilo ensinado por Jesus e continuado pelos apóstolos. Portanto, se tem
alguém pregando o contrário dos apóstolos, contrário que as primeiras comunidades aprenderam de Jesus, opa, tem alguma coisa aí que, como diz o povo, tem alguma coisa errada que não está certa, e não pode caminhar por aí de jeito nenhum. A gente tem que ter muito firme essa questão. O que Jesus ensinou? Qual foi a proposta de Jesus? O que de fato ele falou, por exemplo, sobre o 6º mandamento, sobre o 1º mandamento, o 3º, o 4º, o 5º, seja lá qual for. O que é que Jesus falou? Opa, o que ele falou não pode ser dito de outro jeito, não. Mas não. Foi dito por cardeal fulano de tal. Não, pode ser o cardeal que for, o bispo que for, ou mesmo se Deus o livre, um papa venha a dizer, se ele diz algo contrário à doutrina, o que ele fala não pode ser acreditado, não. O que ele fala não pode ser colocado em prática, de jeito nenhum. Sobretudo nós, padres ordenados, temos o sacramento da ordem, aí no 3º grau, 2º grau, 1º grau, nós necessariamente devemos pregar, ensinar o que a igreja prega, o que a igreja ensina. A ponto que, se eu, padre Helenildo, pregar, ensinar qualquer coisa que é contrário à doutrina, contrário ao magistério, contrário à Sagrada Escritura, o que eu falo não tem crédito nenhum. Pelo contrário, deve ser desacreditado. E aqui é um padre que vos fala. Se qualquer padre falar algo contrário ao magistério, à doutrina, à Sagrada Escritura, não pode ser colocado em prática. Foi padre fulano que falou. Mas que crédito tem o padre fulano falar algo que não está embasado na doutrina, no magistério, na Sagrada Escritura? Não pode ser colocado em prática de jeito, não pode ser quem quer que fale, porque nós, padres, o que nós somos? Porta-voz de uma voz maior. Qual voz? A voz da igreja. Nós somos ordenados pela igreja e somos escolhidos no dia da ordenação. Você que já acompanhou a ordenação, tem um momento onde o bispo, representante da igreja, ele acolhe. Que ninguém é padre, eu quero ser padre, vou lá e ordeno. Não, a igreja tem que acolher. Tem um momento onde o reitor apresenta ali o candidato até então para ser ordenado. É o bispo, na pessoa da igreja, acolhe. Nós acolhemos fulano de tal, no meu caso, padre o Helenildo Pereira, para que seja ordenado. Primeiro tem essa acolhida. É acolhido pela igreja para representar a igreja. Eu não sou ordenado para me representar, não, senão eu tenho que fundar uma igreja. Tinha que criar um nome aí que chama a atenção, cuspe de Cristo, o fogo que está descendo, sei lá o que for, inventar uma igreja. Mas eu não fui ordenado para criar uma igreja. Eu fui ordenado numa igreja que tem uma tradição, que tem um magistério. Então, não posso inventar moda, não, de jeito nenhum. E, infelizmente, temos que rezar por esses padres, tem uns padres inventando moda, criando doutrina, criando magistério, reescrevendo a Sagrada Escritura. Não é por aí, não. Eu sou padre de uma igreja que já existe, que tem uma tradição. Eu não posso criar nada. Usando uma linguagem até mais simples, brincando, eu não posso inventar a roda, não. A roda já está pronta. Eu tenho que só pegar a roda, encaixar ela onde deve encaixar e seguir vida em frente. Então, ter noção dessa questão do depósito da fé, meu Deus do céu, isso faz toda a diferença para que sejamos um autêntico cristão. Uma coisa que o padre Zé Augusto sempre fala, e eu acho muito interessante nas homilias dele, é que ele fala assim, não briguem comigo, quem falou isso foi Jesus, né? Então, para eu mudar isso, Jesus tem que voltar aqui e mudar o que ele falou, né? Eu faço até questão de lembrar, até escrevi aqui para poder falar com mais precisão. Existe, após a homilia, que é chamado propósito do eleito, que é o ordenando ali, ele vai se comprometer diante do bispo, como eu disse, que representa a igreja, de viver conforme a proposta da igreja. E tem um dos compromissos que a gente diz assim, que o bispo pergunta, queres com dignidade e sabedoria desempenhar o ministério da palavra, proclamando o evangelho e ensinando a fé. Não é outra não, viu? É a fé católica. Ou seja, eu vou só anunciar uma fé que já existe, que já é professada, que já está sendo ensinada. Eu não vou criar algo, eu vou só dar continuidade de algo. É a fé
católica. E todo padre, e se não disser sim, não pode ser ordenado, disse sim. Então, livremente, eu aceitei diante do bispo dizer sim, para que quando eu fosse ensinar, eu ia ensinar a palavra baseado na palavra. O que eu ia ensinar seria baseado na palavra de Deus, a palavra proclamando o evangelho e ensinando a fé católica. Não era uma outra fé, não. É a fé católica, única. Não tem duas fés católicas, não. É só uma. Então, percebe que aquilo que eu falei anteriormente, quando um padre inventa outra moda de pregar de outro jeito, de pregar outro evangelho, ele coloca em risco o quê? A sua salvação, porque está fazendo exatamente o contrário do que ele assumiu no dia da sua ordenação. Por isso que é muito sério.